Vamos lá. Nesse exemplo 2, né, que eu coloquei aqui, para a gente fazer junto. Tenho premissa 1, P e Q, premissa 2, P ou R, então S, e a minha conclusão, P e S. A gente sabe que, para ter um argumento válido, eu tenho que ter tanto as premissas verdadeiras quanto a conclusão verdadeira. Então, eu vou começar resolvendo a conclusão. Por quê? Porque ela é uma conjunção. E para eu ter uma conjunção verdadeira, eu preciso ter ambas as proposições como verdadeiro. Então, eu vou atribuir verdade para P e vou atribuir verdade para S. Então, eu já tenho esses valores lógicos para eles, e em qualquer outra parte do meu argumento, eu vou substituir e ele tem que ficar válido. Então, eu vou pegar minha premissa 1, que é também uma conjunção. Beleza. Eu já tenho que P é verdade. E agora, eu tenho que atribuir um valor para Q. Se eu atribuísse um valor de falso em Q, eu teria que minha premissa 1 daria falso. E não é isso que eu quero. Eu quero que minha premissa 1 seja verdadeira. Então, eu preciso atribuir o valor de verdade em Q para que ele gere a minha premissa 1 também como verdadeira. Beleza, agora eu tenho minha conclusão verdadeira e minha premissa 1 como verdadeira. Eu vou substituir cada um dos valores na minha premissa 2 e verificar se ela está sendo atendida. Vamos lá. P é verdade ou R é indiferente, porque R, nesse caso daqui, se ele for falso ou se ele for verdadeiro, o resultado disso, vamos colocar ele como falso. Então, S. Não vou nem mudar agora. Hein? Verdade ou falso vai dar o quê, gente? Vai dar verdade. Verdade. Então, S. Quem é S? S a gente já viu aqui. É verdade também. Então, verdade, que me gera uma verdade. Com isso daqui, Sérgio, mostrei que ela é válida. Perfeito? sim. Tem alguma. é, Isso, eu vou Acho que mudar agora para que palavra. ela não seja válida. Não, tem alguma ordem de conjunção para a gente ver para que fique mais fácil? Não, então, Ou eu pego. normalmente a Ah, gente pode falar. resolve, como eu disse, a gente pega primeiro, caso haja alguma proposição simples, né? Digamos que eu tivesse só, que nem aqui em cima. Eu tenho aqui só o quê. Então, eu já vou atribuir aqui o valor de verdade. Então, tendo Entendi. alguma proposição simples, é a primeira coisa resolvida. E aí é só ir substituir aonde tiver o que, né, nesse caso daqui, por verdade. Uhum. Depois disso, a gente passa a verificar as conjunções, porque são as coisas mais óbvias. Para ter uma conjunção verdadeira, a gente tem que ter as duas proposições verdadeiras. Depois das conjunções, a gente verifica disjunções, aonde eu já tenha um falso. Por quê? Porque eu, necessariamente, numa disjunção, se eu tiver um falso, a outra precisa ser verdadeira, para que ela seja, a disjunção como um todo seja verdadeira. E no caso de uma condicional, que eu tenha o lado esquerdo como verdade. E aí o lado direito necessariamente também terá de ser verdade, porque senão eu vou ter um falso. Entendi. Tá? Então a gente vai seguindo nessa ordem, para que a gente consiga resolver dedutivamente. Certo. Aqui alguém ainda está com dúvida de como chegamos aqui, como a gente resolveu essa parte? Da minha parte está tudo entendido, Sérgio. Peguei aí agora. Legal.
Então, vamos lá. Então, vamos descer isso daqui. Vamos lá para o nosso primeiro exercício. Dar um zoom, ficar um pouquinho maior para vocês. Nem tanto. Tá. Pronto. Qual é o nome dessa matéria, Sérgio? Ah, método dedutivo. Já ia falar, introdução à lógica. Tá, ok. Método Dedutivo. introdutivo. Método dedutivo. Tá aqui, ó. Método dedutivo. Show de bola, obrigado. Aí aqui, pronto. Aqui a gente tem uma questão que a gente vai resolver através de método dedutivo, para saber qual a conclusão que a gente tem. Então, nós temos lá, Ana é artista ou Carlos é compositor. Então, a gente vai ter que começar a atribuir proposições para cada um deles. Então, Ana é artista, vai ser lá o nosso P. Carlos é compositor, vai ser lá o nosso Q. Então, nossa premissa 1 vai ser P ou Q. Beleza, agora a gente vai para a premissa 2. Se Mauro gosta de música, bom, Mauro ainda não apareceu, então R. R é uma condicional por conta do então. Flávia. Flávia também não apareceu. S. Flávia não é fotógrafa, então seria R, então não S. E assim sucessivamente até terminar as premissas. Feito isso daqui, a gente vai ter que verificar quais são os valores lógicos para todas as proposições simples, de forma que atenda às premissas verdadeiras e depois, com isso daí, a gente consegue chegar à nossa resposta correta. A resposta correta vai ser aqui, substituindo, a gente tenha verdade como resultado. Perfeito, pessoal? Tá, vamos tentar aqui. Isso. Cadê? São 18h50. 10 minutos dá para vocês fazerem aí, tranquilo. Vou colocar um pouquinho mais para cima. Então, 19 horas. Eu volto. Eu estou por aqui, né? Nesse caso aí, Sérgio, não vai ter nada na conclusão, né? Não, não vai ter nada na conclusão. Vocês vão achar os valores lógicos para todas as premissas, e aí, com os valores lógicos, vocês vão substituir em cima de cada uma dessas Entendi. que existem e verificar qual delas dá a verdade. E aí vai ser a resposta. Bom, vamos lá. São 7 horas, acabou que na hora que eu mandei o Excel transformar para PDF, ele acabou abrindo aqui também. Já vou mostrar a alteração. Então, só para ficar tudo bem esclarecido, né? Semana que vem nós teremos o feriado, na quarta. Na quinta-feira vai ser o dia, né, os 50 minutos para vocês terem para fazer o trabalho extra, que eu vou colocar agora, provavelmente no sábado. Eu ainda não criei, ainda tenho que criar. No dia 1º, né, na outra quarta-feira, a gente faz a correção do trabalho extra e já começa a fazer uma revisão para P2, porque a gente não vai ocupar as 2h30 só com a revisão do trabalho extra, da correção do trabalho extra. E no dia 2 a gente termina a revisão. No dia 8, que é a quarta-feira, a gente faz a P2. No dia 9 não tem aula. No dia 15 a correção e a revisão de notas. Dia 16, né, os 50 minutos, uma revisão geral, para quem tiver algum tipo de dúvida. E no dia 22, prova final. Ok, pessoal? Então,
Está corrigido, eu vou colocar lá daqui a pouco no AVA. Então, vamos aqui à nossa solução da 1. Lembrando que esse material já está lá no AVA, disponível. Então, para quem... Professor, Oi? você não consegue botar mais uns 2 minutinhos, não? Tá. Não tem problema para mim, não. Eu não sei se o pessoal aí terminou, mas eu estou tentando ainda. A gente, como vai até 8h30, e é o primeiro a ser resolvido, ainda tem bastante tempo para a gente. Vamos lá, até 7h05, então. Entendeu? Vamos lá. Deu tempo. Show. Também aproveitei esses 2 minutinhos que foram pedidos e coloquei a alteração lá do cronograma na plataforma, tá? Então, vamos lá. Vou botar aqui, esse daqui já está resolvido. Então, a nossa resposta é B. Agora, vamos ver por que é B. Então, o que a gente tem de proposição? P, Ana é artista, Carlos é compositor, Mauro gosta de música, Flávia é fotógrafa e Daniela fuma. Então, do texto, a gente extrai as premissas. P1, P2, P3, P4. P ou Q, R, então não S, não S, então não Q, e não P e não T. Aí eu vou falando do jeito que eu coloquei aqui para que a gente vá acompanhando. Que aqui eu fui descrevendo de forma mais explícita cada uma delas. A gente vai começar por onde? Se lembrem, a gente tenta solucionar primeiro o que é mais fácil, que é a nossa conjunção. Então, a gente lembra lá, nossa conjunção, a gente precisa ter verdade para cada um deles. Então, se a gente precisa ter verdade para cada um deles, a gente precisa que não P e não T sejam verdades. Se não P e não T são verdades, logo... Deixa eu ir um pouquinho mais para cá. P é falso e T também é falso. Então, o que a gente vai criar? E isso daí vocês vão precisar me entregar uma tabelinha, pode ser horizontal ou vertical, aí fica mais o critério de vocês. Eu vou fazer aqui na vertical porque fica mais fácil para mim. P, Q, R, S, foi até T, né? T. Opa. T. E aqui eu vou colocar o valor de cada uma das minhas proposições. Então, nesse caso daqui, a gente resolveu P como falso, né? Já que não P é verdadeiro, P é falso. Então, P como falso e T também como falso. Beleza. E traduzindo lá em cima, Ana não é artista e Daniela não fuma. Fica mais fácil depois de procurar nas nossas opções. Vou colocar isso aqui para baixo. Continuando. Aqui ainda dá para ler. Então, a gente já tem P e T. O que a gente tem agora aqui em cima de mais fácil? Nós teríamos 2 condicionais, mas nenhuma das 2 condicionais se refere a P ou T. Então, a gente tem aqui uma disjunção onde nós temos que um dos nossos componentes dessa disjunção é P. E justamente P tem que valor? Falso. Legal. Por quê? Porque sendo falso, falso ou alguma coisa, para que esse dê um resultado verdadeiro, já que uma é falso, o outro necessariamente terá de ser verdadeiro. Então, P1 é uma disjunção em que uma das proposições envolvidas é P, que já tem o valor de falso. Portanto, a outra proposição tem que ser obrigatoriamente verdadeira, para tornar a premissa verdadeira. Sendo assim, Q é verdadeiro.
Então, vamos lá na nossa tabelinha que a gente criou e colocar aqui valor de verdadeiro. Beleza. Então, já temos a P1 e a P4 resolvida. Agora, a gente precisa resolver alguma dessas duas. Olha, assim, aqui a gente já deixou mais fácil, né? Carlos é compositor. Se a gente já tem P1, não dá para colocar aqui ao mesmo tempo, deixa eu diminuir um pouco. Se a gente já tem P1 e P4 resolvidas, e a gente já tem o valor de Q, a gente vai tentar resolver P3. Olha, se Q tem o valor de verdadeiro, significa dizer que não Q tem o valor de falso. E o que a gente sabe de uma condicional? Que Vera Fischer é falso. Poxa, mas se a gente já tem um falso aqui, então, necessariamente, o lado de cá também tem que ser falso, para que eu tenha a minha premissa 3 como verdadeira. Então, se não S precisa ser falso, significa dizer que S precisa ser verdadeiro. A gente incrementa lá a nossa tabelinha, e foi o que eu escrevi aqui. P3 é uma condicional cujo consequente é falso, né, ou não Q. Portanto, o antecedente, o não S, não pode ser verdadeiro, senão tornaria a premissa falsa. Sendo assim, não S é falso, consequentemente, S é verdadeiro. Logo, Flávia é fotógrafa. Show. E a última, que é a premissa 2, que também é uma condicional de R, então não S. Se a gente já tem o valor de não S aqui, basta substituir o não S aqui. Essa questão está no slide, professor? Perdão? Essa questão aí que a gente está fazendo está lá no material? Sim, está lá no material. É esse material, é isso que eu estou mostrando aqui é o material. Está lá no finalzinho, tem as respostas. Em todos os materiais, no final, tem as respostas. Não, tá ok. Tá? Então, aí lá na premissa 2, a gente tem o não S. A gente sabe que S é verdadeiro, então não S é falso. Aí cai na mesma ideia daqui. Se eu tenho aqui o meu consequente como falso, meu antecedor não pode ser verdadeiro. Logo, a gente coloca esse R como falso, para que eu consiga ter a minha premissa 2 como verdadeira. Premissa 2 é uma condicional, cujo consequente é falso, sendo assim, antecedente, o R, obrigatoriamente tem que ser falso. Caso contrário, a premissa seria falsa. Então, nós temos a nossa conclusão lá, Mauro não gosta de música, e a nossa tabelinha, P com falso, Q com verdadeiro, R com falso, S com verdadeiro e T com falso, né? Que, como eu estava colocando aqui nas anotações. E aí, com isso daqui... Eu preciso fazer né? essa tabela? Oi, perdão? Eu preciso fazer essa tabela no final? Sim. Por quê? Porque eu vou precisar verificar se os valores que você colocou, se os valores que você atribuiu estão corretos. E assim, normalmente, o que nós fazemos? A gente coloca os valores em cima ou embaixo. E se ficar assim muito junto, fica muito embaralhado. Então, eu preciso ter essa tabela separada para eu poder confirmar. Porque eu fiz isso, eu coloquei os valores embaixo e Isso. nas respostas eu montei a proposição para fazer se era verdadeiro ou falso e dar o resultado. E aí mesmo assim precisa, né? Sim, porque, como eu falei, né, às vezes na hora de responder fica tudo muito juntinho assim e acaba confundindo. Aí eu preciso ter essa tabela do lado para poder ver direitinho. Entendi. Tá? Tá bom. Beleza. E aí, com isso, a gente verificou que, de acordo com as nossas respostas, né, do PQRST, que a nossa opção B é a que gera o valor verdadeiro para a nossa conclusão. E aí, pessoal? Conseguiram fazer? Acharam fácil? Acharam difícil?
Depois de fazer um exercício, deu para entender bem melhor como faz isso. Que bom. A minha ficou assim também. Eu encontrei a B e pelo mesmo caminho também. Legal. Show. Olha só, essa sala já está para finalizar de novo. Então, eu vou finalizá-la, a gente abre e já começa a fazer o exercício 2, tá bom? Só uma dúvida. Sim. Vírgula, eu entendo como E, é que o próximo exercício tem vírgula. Aí. Aonde? Quando chove, vírgula, eu entendo como E? Não passei e fico deprimida. Então, nesse caso daqui, o que parece ser o quando chove não passei e fico deprimida? Se Isso, chove. Exatamente. É uma condicional nesse caso daqui. Nesse. Se chove, não passeio e fico deprimida. O que a gente tem é que desse lado de cá existe uma conjunção depois da condicional. Entendi. Tá? Tá bom, obrigada. Beleza, vou fechar e a gente já começa na 2. Aí eu já deixo a questão aqui. Falou.